Olá, pessoal. Hoje eu vou explicar sobre a ficha técnica. Aproveitando, eu vou explicar na ferramenta do Excel que eu desenvolvi. Vocês vão ver que vai ficar bem fácil de fazer. Eu já vi muitas situações onde o nutricionista perdeu, não quis, por exemplo, assumir uma responsabilidade, assumir um emprego no qual deveria calcular a ficha técnica com medo, porque realmente é um pouco trabalhoso de fazer, mas com essa ferramenta vocês vão ver que vai ser bem fácil. Nessa ferramenta tem todos os alimentos da Taco que a gente utiliza e é bem fácil pesquisar. Por exemplo, vamos pesquisar laranja. A laranja, aí tem todo tipo de laranja, a gente seleciona. Aqui seria o peso bruto. O que que seria o peso bruto? O peso antes, né, de descascar a laranja, de cortar, tirar a semente, enfim, é o peso bruto da laranja. Então, vamos colocar aqui 1.000 gramas, né, que equivale a 1 quilo. E aí, depois de tirar as cascas e tudo mais, nos restou 500 gramas. E aqui é o fator de correção, certo? Então já gera automático. A medida caseira, a gente vai colocar, por exemplo, 2 unidades, enfim. E, por exemplo, na preparação que a gente for fazer aqui, eu só estou colocando o exemplo da laranja, mas, por exemplo, se a gente for fazer um bolo de laranja, a gente teria que colocar os outros ingredientes, como, por exemplo, eu quero a farinha de trigo. Farinha de trigo. E aí a gente procura trigo, farinha de trigo. Vou usar, vamos imaginar, 50 gramas, peso líquido, 50 gramas. 3 colheres. Aí eu fiz um bolo, vamos imaginar que tem uns outros ingredientes. E aqui eu vou colocar o peso da porção. Por exemplo, esse bolo me gerou 10 pedaços, então aqui eu coloco 10. E cada pedaço do bolo é 50 gramas. Então, eu coloco aqui 50. Lembrando que que são valores fictícios. Aqui eu vou colocar a técnica de preparo. Então, o que eu fizer na receita, passo a passo, eu vou colocar aqui. Aqui tem outras características que eu vou inserir, como tempo de preparo. Então, quanto tempo eu levei para fazer esse bolo? A temperatura, depois de pronto, qual foi a temperatura do centro dessa minha preparação? Esse peso bruto já gera automático, de acordo com o que a gente preencheu. O peso líquido também. O peso cozido, eu vou colocar o peso, por exemplo, final. Então, o bolo total deu 600 gramas, certo? E aí o fator de cocção já é calculado também automaticamente. Medida caseira, aqui é a medida caseira, então, pedaço, né? O peso da porção, 50, certo? Então, eu preenchi todas essas informações. Aqui eu vou colocar a foto da preparação e automaticamente essa outra página já foi preenchida, porque numa ficha técnica eu tenho que fazer análise per capita dos macro e micronutrientes. Então aqui a gente pode perceber que já veio automaticamente a laranja, a farinha, a quantidade per capita desse alimento. Então foi feito o peso líquido, né? Então esse é o valor per capita do peso líquido, que nada mais é que o quê? O peso bruto. Aqui é o peso bruto dividido pelo número de porções, e aqui é o peso líquido dividido pelo número de porções. Então, já é preenchido automaticamente todos os macros e micronutrientes de acordo com a tabela tá. Na página 6, então, já está também calculado é, a quantidade de glicídios total dessa preparação per capita, né? De cada porção, de proteína, de lipídios, as calorias e a porcentagem. E aqui já gera também o valor
para a gente colocar a título de rótulo nutricional. Então, automaticamente já vinculei a célula do peso da porção. Então, aqui, o novo rótulo da Anvisa pede para colocar em 100 gramas e na gramatura da porção também. Então, já gera automático todos esses resultados. Certo, pessoal? Então, facilita muito. E aí, a gente precisa também do preço. Então, automaticamente já vem para essa tabela do preço. Então, aqui eu vou colocar o preço total, R$ 10. A quantidade do alimento de acordo com o peso total, então, era 2 quilos. A quantidade que eu usei e o valor, né, per capita desse alimento. E depois eu vou somar tudo, a gente vai ter o valor do preço total per capita. Então, cada fatia de bolo me custou X reais. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado, entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E eu vou disponibilizar o link dessa planilha do Excel. Caso vocês queiram adquirir, tenho certeza que vai facilitar muito o trabalho de vocês, assim como facilitou o meu.